Você sabe o que Isaac Newton, William Shakespeare e Albert Camus têm em comum? Todos eles desenvolveram suas principais obras e estudos durante uma quarentena. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar nesse vídeo. Obviamente eu não espero que você desenvolva a próxima teoria da gravidade, muito pelo contrário. Toda a contribuição feita por esses pensadores foi algo muito trabalhoso, e exigir esse nível de conhecimento de alguém é algo impensável. No entanto, algo igualmente difícil na trajetória desses indivíduos, mas que ainda assim eles conseguiram superar, foi a manutenção da sua própria saúde mental em tempos de crise. Crise, do grego crisis, é um conceito amplamente utilizado nos mais diversos campos de estudo, a exemplo da sociologia, política, economia, medicina, entre outros. Mas você já parou para refletir acerca do real significado dessa palavra? Na minha opinião, uma crise pode ser um evento inesperado, que foge da normalidade, que pode afetar desde o indivíduo até uma sociedade inteira. Ao contrário do que muitos pensam, uma crise não é algo ruim em sua completude, apenas um ponto fora da curva. Na história vemos inúmeros cientistas, artistas e filósofos que desenvolveram suas inovações em um cenário de crise, pois são nesses momentos que necessariamente uma mudança acontece. E bom, se algo tem o potencial para mudar a sua vida, o que você tem feito para amenizar os reflexos disso? Eu sei que é uma pergunta difícil ou até mesmo sem resposta. Mudanças não são feitas da noite para o dia, mas, de fato, inúmeras oportunidades podem estar diante de nós e que na maioria das vezes a gente não enxerga ou tem preguiça. Nessa pandemia, algo muito valioso nos foi dado, que é o tempo. Veja bem, suponhamos que você seja um cozinheiro e você dispõe dos melhores ingredientes para fazer um prato. Você tem um mercado só seu à sua disposição, então decide fazer uma receita. No entanto, você tem apenas 1 minuto para fazer todo o preparo, desde a seleção dos alimentos até o empratamento e a entrega do prato. Nesse cenário, não importa o quão vasto seja o seu arsenal de produtos, justamente porque o seu ingrediente mais valioso é o tempo. E na vida real isso não é diferente. Para executar qualquer ação você precisa de tempo. Mas acompanhado do tempo que nos foi dado nessa pandemia, junto vieram as crises, as depressões, as incertezas e de certa forma tudo que nos traz insegurança. Isso tudo atrapalha muito o nosso desenvolvimento pessoal, que afeta diretamente as nossas ações. Nesse sentido, eu devo expor uma verdade que para muitos pode soar cruel, mas que na verdade não é bem assim. Não há saída fácil. Digo isso porque muitos especulam sobre quando a crise irá acabar, ou como a história vai se desenrolar, mas o fato é apenas um. Ninguém sabe do futuro. Aí você deve estar se perguntando, o que faremos agora? É o fim do mundo? Calma, não é o fim do mundo. A humanidade já se deparou com inúmeros dilemas e esse com certeza não vai ser o último. A peste negra, por exemplo, matou pelo menos 30% da população europeia, e a fim de comparação é como se no Brasil os 2 estados mais populosos, São Paulo e Minas Gerais, fossem deletados do mapa. Mas, analisando a história, creio que a melhor e mais sábia opção seja agir conforme o que está ao nosso alcance. Não adianta ficar se lamentando sobre algo que é exterior a nós. Ninguém consegue sozinho mudar uma crise global, ou, em alguns casos, até mesmo individual. Portanto, assim como afirmavam os filósofos estoicos, mesmo na adversidade, em situações problemáticas ou difíceis, o homem deve optar por reagir sempre com calma e tranquilidade, com a cabeça no lugar, apto a responder às exigências da vida com racionalidade. Ser emotivo demais nas situações pode comprometer a sua capacidade de julgamento e ação. E não se esqueça de sempre melhorar. Use seu tempo para desenvolver um novo projeto, aprender sobre algo novo, ser produtivo e, o mais importante, ser feliz. Nietzsche nos trazia em H. Ciência um exercício psicológico muito bom para avaliarmos como tem sido nossa vida. Imagine que um ser superior viesse até você e determinasse que a partir daquele momento sua vida se repetiria infinitamente, do início até o fim. Todos os momentos singulares da sua vida, de dor e alegria, seriam vividos de novo, eternamente. E aí, como você reagiria? Se você não gostaria que isso acontecesse, isso é um sinal que uma mudança precisa acontecer. Mas, nesse cenário, que se espera é que você fique feliz. Cada momento, segundo o filósofo, deveria ser vivido como um único. Assim, poderíamos desfrutar melhor da nossa vida. As uvas precisam ser esmagadas para virarem vinho. Os diamantes precisam de uma pressão incalculável para se formarem. As azeitonas precisam ser pressionadas para gerar azeite. As sementes crescem na escuridão. Então, sempre que se sentir esmagado, sob pressão, na escuridão ou pressionado, se lembre que você está em um poderoso processo de transformação. Confie no processo.